Vamos falar de política. Começou o pleito, gente, começou a disputa. Eu já vi alguns debates entre os candidatos a governador por todo o nosso país. Estou aguardando ansiosamente para que as coisas também aconteçam. Mas a gente também tem que ouvir, tem que saber, tem que procurar conhecer algumas pessoas que estão nessa trajetória em busca de uma vaga, seja na Casa de Tavares Baixo, na Assembleia Legislativa de Alagoas, seja na Câmara Federal, no Senado, que são 2 vagas, e também para o governo do estado. Hoje nós vamos receber aqui no programa Leonardo Dias, ele que se prepara para disputar uma vaga, né, das 27 vagas de deputado estadual nessas eleições. Ele tem uma atuação política que iniciou em 2014, com 2 mandatos na Câmara Municipal de Maceió. Leonardo Dias vai falar com a gente sobre sua trajetória, suas iniciativas apresentadas durante sua atuação parlamentar e os motivos que o levaram a colocar seu nome para uma disputa em âmbito estadual. Leonardo Dias, satisfação, você que iniciou sua atuação em 2014, no ativismo político de direita, e desde então passou por uma candidatura de vereador, coordenou a campanha do então candidato a presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, aqui em Alagoas, chegou à Câmara de Maceió. O que é que mudou na sua forma de fazer política ao longo desses anos? Bom dia, seja bem-vindo à Rádio Princesa, a Viçosa e a toda a região do Vale do Paraíba. Nós estamos com um problema técnico aqui. Muito bem, estamos tentando resolver aqui o Leonardo Dias, que é candidato a deputado estadual, vereador por Maceió, para que ele possa acompanhar conosco aqui e bater um papo com a gente. Bom dia, Leonardo Dias. Que a Lava Jato pudesse fazer esse trabalho. Para a gente foi muito bom, né, olhar para trás e ver que a gente continua coerente com tudo aquilo que a gente defendeu lá atrás. A gente foi eleito em 2020 defendendo uma pauta de direita, né, uma pauta pró-vida, uma pauta pela liberdade de mercado, uma pauta que não esquecesse também daqueles que são mais vulneráveis. E o meu mandato, tanto o primeiro, né, quanto esse segundo, foi bastante coerente nessas bandeiras que a gente defende. E um sinal claro disso, né, que na primeira eleição eu tive 3.777 votos e nessa última eu tive 10.274. Então é um sinal que a população conseguiu reconhecer e tudo aquilo que a gente se propôs a fazer, a gente fez. Tem um destaque muito grande também no meu mandato, que eu sempre gosto de falar, e eu acho que é o papel principal do vereador, e muitas vezes ele é esquecido, que é o papel de fiscalizador, né? Infelizmente, assim, muitos vereadores e deputados, eles abdicam desse papel, até mesmo pela falta de independência. Eu acho que uma coisa está muito correlacionada à outra. Então, essa independência que a gente mantém faz com que a gente tenha essa liberdade de cobrar a solução, seja de quem for. Então, a gente conseguiu, durante esse tempo, por exemplo, aqui em Alagoas, aqui em Maceió, a gente tem 69 unidades de saúde, nós visitamos todas, nós visitamos mais de 80 escolas, visitamos todos os abrigos infantis, denunciando ao Ministério Público a situação subhumana com que as crianças que estavam ali sob a tutela do município estavam acolhidas. Enfim, todos os equipamentos públicos praticamente aqui de Maceió nós visitamos e nós cobramos melhorias. Muita coisa a gente conseguiu colaborar nesse processo, né, mas muita coisa, infelizmente, depende de outros poderes. E o maior problema que a gente se debruça hoje é justamente na saúde pública. Hoje a gente enxerga em todos os municípios de Maceió, de Alagoas, e aqui em Maceió não é diferente, as UPAs completamente abarrotadas de pessoas esperando um código de regulação que não sai nunca. E às vezes a pessoa passa ali 20, 30 dias esperando isso, e o agravamento da doença, por vezes, leva aí a uma situação fatal. E isso passa pela disponibilidade de leitos hospitalares, que são, na sua grande maioria, fornecidos pelo Estado de Alagoas. Então, eu acho que eu, como deputado, poderei colaborar muito nisso. Eu não vejo os deputados atuando em cima dessa questão. E, enquanto isso, em todas as UPAs hoje de Alagoas, tem pessoas sofrendo, precisando de um leito hospitalar sem conseguir. Bom,
para quem ligou o rádio agora, nós tivemos um problema técnico no início. Leonardo Dias é vereador por Maceió, já no segundo mandato, e agora está colocando seu nome à disposição da sociedade alagoana como candidato a deputado estadual. Ele é presidente da Comissão de Educação, Cultura, Turismo e Esporte da Câmara de Maceió. Agora, deixa-me perguntar, é claro que eu quero sua impressão, Leonardo, pessoal conhecer os seus posicionamentos. Tá, nós vivemos num país que hoje está dividido entre direita e esquerda, tem os do centro que querem aparecer, mas a direita e a esquerda, a coisa polarizou no Brasil. Em relação a Alagoas, em primeiro lugar, qual o seu posicionamento hoje? Nós temos hoje são os principais candidatos colocando seus nomes à disposição, o ex-governador Renan Filho, senador da República e ex-ministro do presidente Lula, e temos o JHC. Você deve conhecer muito bem, não sei qual a sua posição em relação ao governo dele, já que você faz parte da Câmara Municipal de Maceió, mas eu queria uma impressão sua em relação a essas duas opções que os alagoanos têm à disposição como os principais candidatos que podem chegar ao governo de Alagoas. E é muito importante saber isso, já que você é dessa comissão tão importante, está falando sobre saúde é um grande calo no Brasil. Gostaria de saber sua impressão em relação a essas principais candidaturas ao governo de Alagoas. Então, Marcos, como você bem disse, assim, o país ele está completamente polarizado, né? Temos os dois candidatos principais postos, a nível nacional, algumas candidaturas também foram postas, mas sem grande expressividade, e no segundo turno aí na nacional nós vamos ter a direita e a esquerda. Aqui em Alagoas, da mesma forma, a gente vai para uma eleição bastante polarizada, onde eu não acredito aqui que vai haver um segundo turno. Acho que a decisão de governador deve sair no primeiro turno, para um lado ou para o outro. Eu sou filiado ao PL, o partido apoia a candidatura do JHC, eu acompanhei de perto aqui a administração, mesmo mantendo a independência, reconhecendo aí aquilo que deu certo e também cobrando aquilo que poderia ter sido melhor. E, assim, sem sombra de dúvidas, o JHC foi, de fato, o melhor prefeito dos últimos tempos aqui na nossa cidade. Conseguiu fazer uma mudança urbanística muito profunda na cidade. Conseguiu mas amenizar muito o problema da falta de vaga em creches, que era uma coisa que afligia muito o município de Maceió. A gente tinha mais de 50 mil crianças fora de creches. A gente ainda tem muitas, mas reduziu muito com o projeto dos gigantinhos. Então, houveram avanços, naturalmente, que também houveram erros. Eu apoiarei o JHC, né, diante desse cenário. Minha vida toda foi baseada vamos dizer assim, na oposição aos calheiros e ao que o grupo dos calheiros representa, essa hegemonia de poder que já tem tantos anos, né? Assim, quando você pensa no Senado mesmo, o Renan Calheiro acho que já deu toda a contribuição que poderia ter dado, vai para 8 mandatos, então assim, é um cara que realmente já supriu tudo que poderia trazer para o nosso estado. Então, da mesma forma, Renan Filho teve a oportunidade de governar o nosso estado 8 anos, também o Paulo Dantas, seu liderado, né, enfim, seu correligionário aí, também com mais 8 anos. Então, eu acho que é importante, aí, por esses dois motivos, a gente fazer essa mudança. A oxigenação ela é importante, né? Então, a pessoa que vai chegar com novo gás, com novas ideias, com uma nova forma de modelo de trabalho. O JHC ele é um cara dinâmico, um cara cheio de ideias, pode contribuir muito no desenvolvimento do nosso estado também. Então, por esses motivos aí, a gente acredita na campanha e na eleição do JHC. Bom, o senhor demonstra muita clareza no que fala, mas deixa eu lhe fazer aqui uma pergunta. Me classifico como advogado do diabo. Eu sou perguntador e pergunto tudo. Então deixa eu lhe fazer aqui, o senhor diz que andou em toda a periferia de Maceió, mas há uma grande crítica ao JHC, que ele foi muito bom prefeito da área nobre da capital alagoana, como o senhor mesmo falou aí, o urbanismo, da orla da Pajuçara, da Ponta Verde, e que ele não teria sido
da mesma forma contundente na periferia. E aí, colocando na condição do estado de Alagoas, a periferia de Maceió está para Maceió como está o interior de Alagoas para o estado inteiro. O que é que o senhor tem a dizer em relação a isso? O senhor tem andado no interior, tem visto as necessidades que o povo do interior precisa? O senhor é um político da capital alagoana. Capital é a cabeça de tudo, a capital é onde acontece tudo, mas o interior ele tem graves e sérios problemas, como o senhor mesmo bem disse, andou pela periferia de Maceió, vê as dificuldades na área de saúde, mas não é só saúde, é um todo. Gostaria da sua impressão em relação ao restante do estado de Alagoas, nesse comparativo do governo JHC, do que fez em Maceió e do que pode fazer por Alagoas. Então, Marcos, assim, eu acho um pouco injusto essa comparação, e repito aqui, muita coisa poderia ter sido feito diferente, talvez até melhor, tá? Eu não acho que foi uma administração perfeita do JHC, até porque perfeição não existe, especialmente dentro da política, né? Mas dizer que ele não fez nada pela periferia não é verdade, né? Quem anda, por exemplo, quem andou lá atrás, no Reginaldo, que é, vamos dizer assim, uma das áreas mais pobres que nós temos na nossa cidade. O Reginaldo antes era tomado de pocilgas, literalmente, de pocilgas e de cocheiras. Hoje é completamente urbanizado, não completamente, mas tem passado por uma transformação social muito grande. Quando você pensa, por exemplo, em turismo, no desenvolvimento do turismo, você não gera a riqueza do turismo só na orla. A riqueza do turismo ela é feita principalmente na geração de emprego e renda, de pessoas que moram, inclusive, na periferia. Quando você fala, por exemplo, da universalização ou do aumento no número de vagas de creche, essas vagas, naturalmente, não estão sendo geradas na área nobre do município, elas estão sendo geradas onde a família precisa, onde as mulheres precisam deixar seus filhos para poder produzir, poder trabalhar. Né? Então, não é uma verdade absoluta isso, né? Acho que é uma comparação injusta, mesmo reconhecendo que muita coisa poderia ter sido feita, por exemplo, na parte de saneamento, de urbanismo mesmo, em alguns locais ainda faltou muito, áreas de lazer na periferia que foram completamente, vamos dizer assim, alvo da transferência até mesmo do problema da Braskem, enfim, mas não acho que seja justo dizer que JHC não fez na periferia, só fez pela orla ou pela área nobre. Isso não é uma verdade em absoluto. E eu acho que o JHC ele tem uma mentalidade, como ele gosta muito de falar, eu nem gosto tanto dessa palavra, mas ele gosta, que é disruptiva, né? Ou seja, de romper com aquilo que sempre esteve posto, de chegar e fazer diferente. Então ele pode sim colaborar muito para o desenvolvimento do Estado. Eu acho que o maior problema nosso que nós temos para desenvolver o nosso Estado é justamente a dependência da população do poder estatal. Você chega em cidades onde a grande maioria da população vive ali sob o peso de precisar de algum emprego público ou mesmo indicado por algum político. É preciso que a gente leve desenvolvimento econômico para esses locais. Viçosa mesmo tem um potencial, por exemplo, turístico, né? Tem aí a Cachoeira do Anel, por exemplo, que é belíssima. Já fui aí umas 3, 4 vezes, gosto muito aí do Anel, que pode ser incluído numa rota de turismo, por exemplo. Nós temos áreas que precisam desse desenvolvimento chegar também. O turismo é a nossa vocação, né? Então, assim, eu sou muito ligado ao setor de turismo e acho que ele pode ajudar muito aí no desenvolvimento econômico do nosso estado. Eu conheço relativamente bem o nosso estado, né? Já visitei muito, até mesmo porque como eu coordenei a campanha do Bolsonaro 2 vezes, tanto em 2018 quanto em 2022, eu visitei bastante cidades no sertão, conhecendo os povoados, no Agreste. Essa região aí eu conheço bem também, Viçosa, Capela, Cajueiro, enfim. Então, assim, eu sei um pouco das dores e tenho andado muito. Né? Eu acho que, assim, saúde realmente é uma questão crítica, porque quando você precisa, tudo é urgente, tudo é emergente. Né? Você precisa ali naquele momento. Mas existem outros problemas. E eu passo pela questão do desenvolvimento econômico.
É preciso que a gente leve liberdade para as pessoas, e a liberdade só existe na hora em que essa pessoa consegue produzir por si só. Então a gente precisa criar um ambiente favorável a isso. Olha, quem ligou o rádio agora, estamos conversando com Leonardo Dias, vereador por Maceió e agora candidato a deputado estadual. Já falamos sobre as suas preferências, né? Ele já trabalhou na campanha do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, é do PL, apoia o candidato a governador JHC, né, juntamente com seus colegas do PL. Eu gostaria de que o senhor colocasse as pessoas da nossa audiência, né, que muitas ainda não lhe conhecem, fale acerca do que é que o senhor vai fazer chegando na Assembleia Legislativa de Alagoas. Quais são as suas intenções, né, lá no Parlamento alagoano, na Casa de Tavares Baixos, a abrangência maior do que somente a capital alagoana, onde o senhor atua como edil. Fique à vontade, peça o voto dos alagoanos desta banda de Alagoas. Grande Marcos, veja, eu quero levar para a Assembleia exatamente o meu trabalho que eu fiz aqui, um trabalho de independência, um trabalho de coragem, mas também com respeito, né? Eu nunca fiscalizei em algum ambiente para desrespeitar os funcionários públicos, porque muitas vezes eles também são vítimas da falta de estrutura que são oferecidas pelo poder público, assim como os usuários também são vítimas. Então eu tenho ao longo desse tempo colocado no meu mandato uma frase que eu gosto muito de Santo Agostinho. Santo Agostinho diz que a gente só ama aquilo que a gente conhece. E quem ama, cuida. Então eu não tenho como cuidar se eu não conheço. Então eu faço um mandato que é de rua. Eu não sou vereador de gabinete. Eu gosto de estar na ponta. Eu gosto de visitar as UPAs, eu gosto de visitar os hospitais, eu gosto de visitar as escolas, conversar com os alunos, conversar com os professores, com os pais. Então, ali é que você vai ver os problemas reais e vai tentar colaborar na solução. E eu acho que a gente fez isso muito bem. Eu quero ser um deputado justamente para levar à Assembleia esse meu perfil. E eu não enxergo ali na Assembleia hoje ninguém com esse perfil, né, de estar na ponta e tentar buscar solução para as pessoas. Embora eu tenha um lado ideológico, né, as pessoas muitas vezes só enxergam essas questões ideológicas de direita e de esquerda, mas as dores das pessoas acontecem nas ruas, não é na tribuna discutindo. A gente faz a discussão ideológica sim, mas a gente tem muita preocupação com quem está na ponta sentindo a dificuldade de não ter o poder público presente quando ela precisa. Então o meu compromisso que eu tenho feito é isso, manter o mesmo trabalho que a gente fez aqui, com independência e com coragem, repito, né, e com muita disposição de rodar esse estado inteiro, conhecendo as dificuldades de cada cidade e tentando ajudar ali dentro da Assembleia Legislativa. Sem olhar quem votou, quem não votou, para quem votou, mas, sobretudo, defendendo o direito de cada um, porque, afinal de contas, quem paga o salário do político é o cidadão. Então, é esse o espírito do meu time e é assim que a gente vai trabalhar. E aqueles que se identificam com esse tipo de trabalho, conheçam um pouco do meu trabalho, né? Acesse ali meu Instagram, @tocomleonardo. Eu sou candidato agora a deputado estadual, né, pelo PL. Agradeço o espaço, Marcos, para que a gente pudesse ter essa conversa e pode ter certeza que em Viçosa vai ter minha presença frequente aí. Em todas elas eu vou fazer questão de passar ali no anel para tomar um banho de cachoeira. Obrigado, viu? Qual é o número do senhor? 22123. 22123. Leonardo Dias, obrigado, viu? Boa sorte aí nessa caminhada. Obrigado, Marcos. Deus abençoe a vocês, Deus abençoe a todos de Viçosa. E vamos embora, vamos trabalhar. Tem muita coisa para ser feita por Alagoas. Muito bem. Um abraço então. Olha, obrigado aí ao Leonardo Dias. É um quadro do programa que todas as quintas nós vamos trazer. Sempre um candidato, seja deputado, né, estadual, federal, senador, governador, aqui nesse espaço do programa Conversa Afinada.